E aí pessoal, beleza? Eu vou começar um novo projeto, eu vou mostrar como criar um aplicativo para iPhone usando Swift, que é a nova linguagem de programação da Apple, que foi liberada na última WWDC. Bom, vou criar um novo projeto, vai ser bem simples, Single View Application, vou chamar de Task Manager, vai ser um gerenciador de tarefas. A gente precisa escolher aqui Swift, que é a linguagem, e vamos deixar marcado aqui para usar a Core Data. Vamos fazer só para iPhone por enquanto. Vou salvar aqui. Ok, primeira coisa, a gente precisa criar os controles na nossa tela. Eu vou colocar um text field, que é onde a gente vai digitar o nome da nossa tarefa. A gente vai precisar também de um botão. Eu vou trocar o tipo dele para poder usar esse símbolo. Vou aumentar aqui um pouco, sempre observando para usar essas linhas azuis, porque elas ajudam com o auto layout. Posso explicar em algum outro vídeo. Mas por enquanto vamos só mostrar o básico mesmo. E a gente vai precisar também de uma table view, que é onde a gente vai inserir os nossos registros. Bom, antes eu vou usar essa opção para poder criar as constraints, para o nosso aplicativo poder funcionar em tamanhos diferentes de tela. Eu vou escolher aqui o iPhone 5S que a gente vai testar. Bom, eu preciso agora colocar uma célula na nossa tabela, que vai ser usada como modelo. Eu vou colocar o tipo dela como Basic, porque por enquanto a gente vai só mostrar o título da nossa tarefa. Por enquanto, aqui vai ser tudo que a gente precisa. O que eu vou fazer agora a gente precisa associar a referência de alguns controles no nosso código. Então vou segurar o Ctrl, clicar e arrastar para o nosso código. Eu vou chamar esse cara de Task Name Text Field e a gente vai precisar também de um outro outlet para a nossa Table View. Vou chamar de Table View mesmo. Outra coisa, a gente vai precisar de um método que vai ser chamado quando a gente tocar nesse botão. Eu vou segurar o Ctrl e arrastar, a mesma coisa. Só que aqui eu vou trocar para Action, que na verdade vai ser uma ação que vai ser executada. O evento é esse aqui mesmo. Eu vou chamar de Add Task. E a gente não precisa mandar nenhum parâmetro. Ok. Bom, agora eu vou fechar aqui, a gente já pode ir para o nosso código. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, eu vou tirar esse método que a gente não vai precisar dele por enquanto. Tirar esse comentário também. Primeira coisa, a gente precisa de um lugar para armazenar as nossas tarefas. Então vou criar por enquanto, vou criar um array de string e depois, mais para frente, nos próximos vídeos, a gente pode usar o Core Data para poder salvar no banco de dados. Mas por enquanto vamos usar um array, só para simplificar. Bom, então, antes de mais nada, no meu método que salva a tarefa, eu vou ver se tem algum texto digitado, porque se não tiver nada, eu não quero que ele crie uma nova tarefa. Então, se não tiver nenhum texto, eu saio desse método. Se não, ele vai executar o que tiver aqui para frente. Para adicionar um novo item no nosso array, eu vou usar esse método append taskName textField.text. Aqui a gente já adiciona a nova tarefa. Só que depois que eu adicionar a tarefa, eu quero limpar o texto do meu text field. E também eu quero que o teclado ele suma. Então eu preciso chamar esse método para poder ele esconder o teclado. Depois disso, eu preciso recarregar o conteúdo da minha table view para poder refletir a alteração que a gente fez. A gente inseriu um novo registro, então a gente precisa recarregar.
Então, vou chamar o método reload data. Bom, por enquanto eu vou colocar só um println para poder a gente testar. Vamos rodar, vamos ver o que acontece. Bom, vou criar uma nova tarefa. O que aconteceu? Ele não apareceu nada aqui, mas a gente imprimiu ele no console o nome da tarefa. Se eu colocar outra coisa, ele vai imprimir as duas, porque agora tem 2 itens. Bom, beleza, a gente já viu que está funcionando. Agora eu vou tirar isso aqui que a gente não precisa mais. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa mostrar as nossas tarefas na TableView. Para isso, a gente precisa implementar o delegate da TableView e também o data source. Então a gente precisa declarar aqui em cima para a gente implementar esses métodos. Eu vou colocar aqui, para a gente saber qual método que precisa implementar, eu vou segurar o Command e vou clicar aqui nesse protocolo. Bom, tem alguns aqui para baixo que são opcionais, mas tem 2 que são obrigatórios. Eu vou copiar eles aqui e vou colar aqui embaixo. Vou tirar esse comentário. Vou arrumar aqui. Bom, o primeiro método é number of rows in section. Isso aqui a gente precisa falar quantas linhas que vai ter a nossa tabela. No nosso caso, a gente só precisa retornar a quantidade de itens do nosso array. Bem simples. Agora, tem esse outro método que é a gente precisa retornar a célula para cada índice da tabela. Então vamos declarar aqui uma constante em Swift. Para declarar uma constante, essa aqui que é a sintaxe, let e o nome da constante. Bom, então vou usar esse método daqui, reusable cell with identifier. Eu vou chamar de cell for index path, é o próprio que a gente recebe no parâmetro. E eu preciso fazer um cast. Ok. Agora, eu vou criar um novo método. Mais para frente, nos próximos vídeos, vocês vão entender para que vai servir esse método. Que vai ser o método que vai montar o conteúdo da nossa célula. E aqui eu vou retornar a célula. Bom, agora eu vou implementar esse método. UI table cell, index path, nesse index path. Ok, o que esse método vai fazer? A gente precisa capturar o índice em questão no nosso array para aquela célula. Então o que a gente vai fazer? Vou criar uma constante aqui chamada task, que vai pegar simplesmente o índice que a gente recebeu no parâmetro. Na verdade eu esqueci de alguma coisa aqui. Esqueci de dar um nome para o meu parâmetro. Ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa setar o texto da nossa célula, que vai ser a nossa tarefa, a descrição da nossa tarefa. Feito isso, se eu rodar agora não vai funcionar, porque eu não falei ainda no Storybird que essa minha classe que vai ser o data source e o delegate da minha TableView. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou aqui na minha TableView, vou clicar com o botão direito
e eu vou ligar o Data Source e o Delegate. Se eu rodar agora, na hora que eu inserir uma nova tarefa, ele vai inserir na Table View. Vamos testar. Teste. Ah tá, deu um erro aqui, já até sei o que é. Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu criei a minha célula, eu usei um identificador. Eu chamei de cell, mas eu esqueci de falar no Storyboard que aquela minha célula tinha esse identificador. Então vou arrumar isso aqui agora. Vou selecionar a minha célula e eu tenho que setar esse campo aqui, essa propriedade. Se eu rodar agora vai funcionar. Já está aparecendo na tabela. Tudo certo, né? Perfeito. Bom, por esse vídeo vai ser só isso. Tem algumas coisas que eu quero corrigir, mas vou deixar para o próximo vídeo. Uma das coisas, quando eu quero que o teclado ele suma quando eu fizer o scroll na minha Table View. Tem um outro problema também. Se eu colocar uma tarefa com texto muito grande, ele corta o conteúdo. Então eu quero ajustar a altura da célula de acordo com o texto que tiver aqui. E outra coisa, a gente precisa excluir as tarefas. Por enquanto não tem jeito. Bom, isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até mais.